Acho que agora eu já posso, né? Acho que agora o Galo acabou de fazer o show dele. Oi, gente! Como é que vocês estão? Feliz Ano Novo, né? Hoje é exatamente o dia 1º de janeiro de 2023 e eu resolvi começar um vlog porque hoje eu vou começar algumas leituras e hoje já começa o dia fazendo muitas coisas, né? Então eu vou falar aqui sobre essas leituras que vocês vão me acompanhar ao longo dessa semana. Eu não vou terminar as leituras nessa semana, eu vou gravar uma semana só desse vlog, porque senão vai virar um filme. Enfim, então vamos lá, né? O primeiro livro que eu vou começar é O Sonho e a Fúria, do Faulkner, porque, né, se você é um acompanhador assíduo aqui deste canal, você viu que eu estou organizando uma leitura coletiva desse livro este mês, né? Então, né, como organizadora, eu preciso começar a ler o livro para ir dando encaminhamento nas discussões lá no nosso grupo, tá? Então, eu vou começar ele hoje, ele já tá aqui marcado com os capítulos, porque a divisão ficou dessa forma, um capítulo por semana, porque esse livro é dividido em 4 capítulos, tá bom? Então, hoje eu vou dar início a este livro, né? E eu tô curiosa pra entender o que ele tem de tão assustador, porque que as pessoas dizem que ele é um livro tão complicado. E, além dele, eu vou começar também O Ciranda de Pedra, da Lídia Fagundes Telles, que se você também é assíduo aqui, você viu lá que nos 12 livros para 2023, este daqui é um dos livros. Eu falei que ia ler ele logo em janeiro, porque eu tava bem assim afim de ler um romance da Lídia. Eu também fiz uma divisão aqui em 4 semanas, só pra ficar mais organizado, porque como vocês vão ver, eu estou lendo muitas coisas e vou começar muitas coisas. Então, pra ficar mais ou menos organizada assim e nenhuma leitura ficar pra trás, eu dividi ele aqui nas 4 semanas do mês e ficou cerca de 50 páginas por semana, o que é bem tranquilo de ler, talvez eu até leia, mas isso aqui é só um guia, assim, sabe? Pra mim conseguir ler ele ao longo do mês. Também tem os Budden Book, pera que eu vou pegar ele, que ele tá... aqui, pera. Aqui, ó. Também tem este livro, que na verdade esse eu já comecei. Isso aqui foi uma loucura, foi um surto. Minha amiga Letícia, eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês seguirem, postou lá no Instagram que ela tava lendo. E aí ela foi postando assim algumas opiniões, eu falei assim, ai, e se eu pegar pra ler esse livro também, hein? E aí eu também fiz uma divisão pra poder ler ele em 4 semanas. E esse livro aqui, gente, apesar de ser um calhamaço, ele tem uma escrita extremamente tranquila. Os capítulos são muito curtos, tipo coisa de 3 páginas. Então dá pra ler ele tranquilamente, tá? Então assim, ó, eu já li a primeira semana, que foi semana passada, em 2022. E 2023 agora, essa semana, eu vou começar a segunda semana de leitura. Então esse aqui eu vou terminar uma semana antes do mês de janeiro acabar e a gente vai conversar sobre todos esses livros aqui no canal. Ainda de 2022, temos a minha releitura de O Morro dos Ventos Vivantes, que eu não finalizei ainda. Eu tô mais ou menos na metade, mas assim, eu não tava com pressa de terminar. Eu poderia ter finalizado ele no ano passado, pelo tempo que eu comecei, mas assim, eu não tava com pressa, então tudo bem, mas eu vou tentar acabar ele esse mês também pra gente conversar sobre ele aqui, né? Fazer um vídeo bem especial pro meu livro favorito. E também ficou, para ser finalizado, O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Esse daqui falta um pouco menos, mais ou menos umas 100 páginas, assim, pra terminar, sabe? E, gente, eu não sei o que pensar muito sobre esse livro, tá? Porque ele é muito doido. Tá acontecendo umas loucuras. A primeira parte e a segunda parte são bem diferentes uma da outra, né? Mas, quando eu acabar, a gente vai discutir ele aqui e eu vou explicar melhor isso pra vocês. E aí, não satisfeita, vocês estão vendo, gente, eu sou maluca, né? Eu peguei muito aleatoriamente o Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo. Já li a introdução, mas eu não sei assim, se eu vou realmente ler. Eu peguei assim de curiosidade, pra ver assim mais ou menos o que a proposta desse livro, assim, sabe? E também porque eu queria ver se neste livro tinha algo sobre o Mestre e Margarida. Mas, assim, olhando o sumário, não tem uma coisa muito específica, não, tá? Eu vou ler o sumário pra vocês, caso vocês tenham curiosidade. Então, primeiro a gente tem uma introdução, aí depois nós temos Séculos de Formação, Pushkin e Gogol, Tolstói e Dostoiévski, Pais Supérfluos, Filhos Nihilistas, esse aqui eu acho que tá falando de Pais e Filhos do Turgenev, Do Poeta do Vazio ao Primeiro Nobel, A Era de Prata e as Vanguardas, Vivendo sob o Fogo, Utopias e Distopias,
O realismo socialista e a literatura dos emigrados, degelo, gulag, emigração e clandestinidade. Estou bem curiosa com esse capítulo. E a literatura pós-soviética, tá? O livro em si, ele vai mais ou menos até a página 242. Depois, a partir da 243, nós temos notas, porque infelizmente este livro, ele tem as notas de fim de livro. Eu não gosto, eu prefiro notas de fim de página. Notas de fim de livro, ninguém vai querer parar a leitura pra ir lá no final do livro ficar buscando nota. Eu particularmente não gosto. Então, ele tem bastante notas, assim, só na introdução apareceram várias, mas essa coisa de ser uma nota de fim de livro, eu acho que é muito ruim. Você não vai, dificilmente você vai parar a leitura pra ir lá. Depois, a gente tem as referências bibliográficas, que dá aqui umas quase 10 páginas de referência. Tô curiosa pra ver essas referências. Aí tem um apêndice com os nomes russos e um índice remissivo, tá? Então, vou deixar aqui, aí se você quiser, você pode dar uma pausa aí pra você ver, tá? Mas enfim, esse aqui não tinha nada específico sobre Mestre Margarida. Eu vou ver se no outro livro que eu tenho, da Aurora Bernardini, que é Aulas de Literatura Russa, se tem, porque eu acho que o dela é diferente desse daqui. O dela, ela seleciona alguns autores e fala umas coisas assim mais específicas de alguns livros. Então, né, vou ver se tem algo lá pra me ajudar a entender algumas coisas que esse livro... Porque, gente, olha, vou ser sincera, tem umas coisas aqui que eu realmente não entendi. Então, assim, eu vou dar uma lida sobre esse livro pra me entender algumas questões, porque... sei lá, eu tô sentindo que a minha experiência de leitura tá sendo um pouco atrapalhada, por assim dizer, por não compreender, porque parece, o que eu sinto aqui é que ele tá fazendo uma grande alegoria pra tratar sobre alguma coisa. Então é essa a impressão que eu tenho. E aí eu não tô conseguindo pegar essa alegoria, sabe? Pegar o que ele tá falando. Igual tem um dado momento aqui que ele vai falar sobre Pôncio Pilatos, e aí ele faz uma digressão enorme, temporal, e aí ele relata todo um dia ali de trabalho do Pôncio Pilatos, uma execução, e eu fiquei tipo, tá, mas o que isso tem a ver? Então, em diversos momentos eu fico assim, o que isso tem a ver? O que essa maluquice toda aqui tá querendo passar, né? Enfim, são esses livros que eu tô lendo. Além disso, hoje, no dia 1º, eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu tô pensando em gravar vídeo, mas eu acho que eu não vou gravar vídeo hoje. Vou gravar amanhã ou terça. Hoje eu vou montar os roteiros dos vídeos, porque eu tenho que montar alguns roteiros de alguns livros que vão me dar certo trabalho, porque eu tenho que fazer uma pesquisa, pra não falar bobagem, que são o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que até hoje eu não fiz vídeo pra esse livro, que foi um livro incrível. A Catarina Grande, que também até hoje eu não fiz, porque é uma biografia, e aí eu fiquei muito pensando assim, como que eu faria esse vídeo pra não ficar gigante, porque, por exemplo, o vídeo de Maria Antonieta, que foi a última biografia que eu falei aqui, ele ficou muito grande, e aí teve alguns aspectos que eu deixei de fora, que eu queria ter falado, outras coisas que eu falei que talvez não precisasse, sabe? E o outro é o Tempo e o Vento, a parte 1, que foi o meu favorito do ano, então eu quero fazer um vídeo bem especial pra ele. E aí eu tenho isso, e outra coisa que eu também tenho que fazer, que aí eu vou soltar uma novidade aqui pra vocês, spoilers, hein? É escrever o meu e-book. Porque, gente, eu como boa professorinha de língua portuguesa, resolvi utilizar meus conhecimentos pra alguma coisa útil. E aí eu resolvi fazer um e-book de literatura para o Enem, porque literatura é uma coisa que eu gosto. Só que eu tô na dúvida sobre algumas coisas sobre esse e-book, sabe? Eu vou mostrar mais ou menos depois pra vocês como é que tá? Então, assim, o e-book é certeza que ele vai sair. Só que eu tava pensando se eu lançaria só esse e-book, ou se junto do e-book eu lançasse um curso e aí deixasse esse e-book, tipo, como uma parte escrita do curso. Enfim, questões, né? Tô na dúvida. E além disso, esse e-book, ele não vai ser só um e-book de explicação, sabe? Ele vai ser um e-book com questões comentadas do Enem, sabe? As últimas questões que saíram sobre literatura. E aí, a minha dúvida que eu ainda tô em questão, coisa organizacional mesmo, sabe? Em que local eu colocaria essas questões? Se a cada fim de capítulo, então vamos supor, terminou o capítulo do Barroco, aí logo em seguida vem as questões pra vocês resolverem e depois a resposta com os comentários, né? Porque eu não vou só apenas virar e falar assim, a resposta certa é a letra C. Não, eu vou comentar ali por que a letra C é a resposta correta. Ou se eu coloco essas questões no final do livro. Então, depois de todas aquelas explicações sobre cada um das escolas literárias que caem no Enem, se depois eu vinha com essas questões. Porque, enfim,
coisas, né? Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que tá ficando, porque a introdução já está pronta. Aí falta escrever os outros capítulos e fazer a parte das questões. Eu vou tentar... Gente, eu sou muito maluca. Eu vou tentar lançar esse negócio este mês. Eu sou doida. E aí eu tô aqui decidindo se eu faço um curso, se eu faço só um e-book. E tô querendo lançar tudo esse mês, né? Mas se Deus quiser, vai. Porque eu tô à toa dentro de casa. À toa, assim, né? Porque eu acabei de formar. Então, assim, eu tenho todos os dias pra fazer. Então, né, acho que dá. Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês como é que tá ficando. Então, gente, ó, esse é o e-book, essa aqui é a capa, como é que tá, né? Então, Revisão Literatura para o Enem, professora Sandra Eduardo Leôncio. Aí eu fiz esse negócio aqui bem aquela vibe do selo da Netflix, dos livros, mais questões comentadas. Aí na capa eu queria uma coisa bem Brasil mesmo, porque o Enem, ele é inteiramente focado em literatura brasileira, assim, é o foco de literatura lá, né? Então esse daqui é bem focado nisso. Aí eu queria uma coisa bem Brasil, e aí eu escolhi esse quadro da Tarsila, tá? Que é uma pintora modernista. E eu achei que ficou bem bonito, as cores e tudo mais, né? E aí ele tá ficando mais ou menos assim, sumário. Aí cada capa de capítulo é assim, tem uma imagem referente ao capítulo. Então no barroco eu coloquei uma obra barroca, no arcadismo uma obra arcade, né? E é um e-book bem coloridinho, bem lúdico, a folha amarelada, porque eu tive essa preocupação, né? Fiquei assim, gente, eu não vou meter uma folha branca, mesmo que seja um e-book, porque folha branca incomoda, tá? Então mais ou menos a introdução está assim. E eu botei uma folhinha bem amareladinha pra vocês lerem, tá? Porque eu tive preocupação com as vistas dos meus queridos alunos, possíveis alunos que irão comprar este e-book. E é mais ou menos assim que está. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês nessa introdução, que ficou meio grande. Mas enfim, ao longo dessa semana vocês vão me acompanhar nisso, nessas leituras, nesse meu e-book. E você, por favor, se você está preparando para o Enem, compre meu e-book, vai ser muito útil, vai te ajudar. Eu realmente sou formada na área, porque eu tava dando uma pesquisada, gente, e o que eu mais vi foi gente que não é formada, que tipo, que não é professor, que nunca pisou numa sala de aula, que não tem experiência nenhuma com o ensino, vendendo e-books, vendendo umas coisas, vendendo resumos prontos. E eu fiquei, tipo, um tanto quanto horrorizada, né? Então, assim, e com relação ao valor, eu ainda estou analisando o preço, tá? Mas não vai ser um valor muito alto, porque, afinal, o público-alvo são estudantes. No geral, estudantes não têm muito dinheiro, porque, no geral, eles não trabalham. Então, vai ser um preço mais acessível, mas que também valorize o trabalho que eu tô tendo de fazer isso daqui. Porque, gente, não é fácil, tá? Você tem que ter toda uma preocupação com diagramação, cor da página, se esse texto está acessível, porque, afinal, o conhecimento que eu tenho sobre o assunto é acadêmico, né? Então tem que fazer essa transposição, que não é nada fácil. Quem é professor aí sabe. Mas enfim, não vou ficar falando demais aqui não, tá bom? Então vocês vão aí me acompanhando ao longo dessa semana. Estou lendo aqui os Butenbuch. Dorinha está aqui desmaiada. Estava comendo chocolate, já acabou. Eu tô aqui na página 202, no capítulo 7 da quarta parte. Tá fluindo bastante essa leitura, eu estou adorando. Oi, gente, eu estou horrorosa. Meu cabelo tá precisando lavar já. Mas eu preciso atualizar esse vlog. E se eu for ficar esperando eu arrumar esse cabelo, vai ser só amanhã. Porque amanhã eu vou cortar o cabelo. E aí, enfim, uma das instruções... Eu vou fazer um corte a seco. E aí eu tenho que ir com ele finalizado. Vocês vão ver, eu vou gravar. Vou tentar gravar se não ficar com muita vergonha. Mas é isso, eu vou aparecer assim mesmo. Porque a gente já é amigo, né? Hoje é dia 4. Olha pra você ver. Eu esqueci de atualizar esse vlog dia 2 e dia 3. Parabéns. E nesse meio tempo eu terminei esse livro aqui, que era um dos livros que ficaram de 2022 que eu estava lendo e eu não consegui acabar, antes do ano acabar. Mas agora eu finalizei. E, gente, esse livro, ele não funcionou pra mim. Eu até comentei no Instagram um pouco sobre. Eu vou fazer um vídeo pra ele aqui no canal, tá? Mas ele não rolou por alguns motivos. Assim, o livro, eu não achei o livro ruim. No geral, eu gostei do livro. Tipo, ele é um livro muito divertido,
O narrador, ele é um narrador que conversa com a gente, os personagens são maravilhosos. Quem diria que eu ia gostar do Diabo? Do livro, hein? Personagem. Não entendam mal. Mas enfim, os personagens são ótimos. Só que esse livro aqui, ele é uma grande alegoria. Ele é uma sátira. E pra você entender o que ele está fazendo aqui, porque o Bulgakov, ele vai fazer algumas críticas aqui ao período do regime soviético, às belas letras, enfim, aos artistas e algumas questões. Só que, como no meu caso, se você não entende, não sabe muito sobre a União Soviética, sobre esse período e até mesmo sobre o próprio autor, porque esse é um daqueles livros que você precisa saber um pouquinho sobre a vida do autor para poder entender o livro. Então, se você não sabe, você não vai entender essa alegoria, essa sátira não vai fazer sentido. Vocês lembram que eu virei e falei que tinha um negócio sobre Pôncio Pilatos? Porque o que rola? O mestre, ele escreveu um romance, que é um romance sobre Pôncio Pilatos. E aí a gente vai ter essas duas narrativas, essa narrativa no presente, do diabo e o seu séquito lá, fazendo várias estripulias, e essa narrativa lá no passado, que é meio que como se fosse o romance que o mestre escreveu, sobre a crucificação de Cristo. Então, para vocês terem noção, nem isso eu tinha pegado quando eu li os capítulos que são desse romance, sabe? Então, esse é um livro que não dá pra você ir cru nele, porque senão a sua experiência vai ser um pouco ruim. Porque, por exemplo, se não tivesse essas partes do romance, eu ia ler o livro, eu ia achar divertido, ponto, acabou. Mas só que como tem essas partes, se você não sabe o que ele está criticando, se você não entende de onde que vem essa alegoria, não vai fazer sentido essa parte do romance pra você. Então, a minha experiência de leitura, ela não foi tão boa por conta disso. Porque eu não sabia sobre o contexto, eu não sabia sobre o autor, coisas que, se eu soubesse, a experiência teria sido diferente. Porque se você sabe um pouco sobre esse regime da União Soviética, na hora que você pega para ler aqui, você vai perceber. Porque apesar dele ter feito dessa forma, ele fez isso porque naquela época os livros sofriam censura, os livros poderiam ser queimados, então ele fez, dessa forma mais implícita. Só que não é um implícito, assim, impossível de entender. Mas é isso que eu falei, sabe? Por não ter esse conhecimento, eu não conseguia associar ao longo da leitura. E aí a leitura foi ficando um pouco enfadonha, porque por não entender algumas coisas, eu ficava sentindo que a leitura ia se arrastando e nunca acabava. Pra vocês terem noção, quando eu cheguei em 80%, eu baixei no meu Kindle aquela outra edição que saiu pela Alfaguara, que eu não lembro agora quem que é o tradutor. Essa daqui é do Irineu Franco Perpétuo. Isso, Irineu Franco Perpétuo. A outra, não sei se é do Boris Schneider, mas se é do Paulo Bezerra, ou se é daquele outro, que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, pra ver se eu conseguia ler mais rápido, porque no Kindle a leitura flui melhor pra mim, sabe? Pra ver se eu acabava logo o livro, porque foi chegando num ponto que eu tava cansada da história já, sabe? Porque ela foi se arrastando, indo, e não acabava nunca. E eu ficava tipo, meu Deus, esse livro não vai terminar nunca. E aí é mais ou menos isso, sabe? No geral, a história como um todo eu gostei por conta dos personagens, do enredo. É um livro extremamente engraçado, mas por esse outro lado, foi uma experiência de leitura não tão boa quanto eu imaginei que seria. Porque assim, esse livro é um daqueles livros que todo mundo tá sempre comentando, que todo mundo fala super bem, todo mundo que eu sigo, que lê, sempre fala muito bem e tudo mais, então eu fui com umas certas expectativas e pra mim ele não funcionou da mesma forma. Mas enfim, gente, é isso, tá? Depois a gente vai conversar sobre esse livro aqui no canal. Não é um livro que foi ruim, mas a experiência poderia ter sido melhor. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh,
Oi, gente. Hoje é dia 5 e eu cortei o cabelo. Bem curtinho, como vocês podem ver. Eu não gravei lá no salão porque, gente, eu sou uma blogueira tímida ainda, sabe? Eu ainda tenho que criar coragem se essas pessoas conseguem gravar vlog direito. Por isso que meus vlogs são sempre do mesmo jeito. Mas, enfim, cortei o cabelo, ó. Eu quis cortar bem curto dessa vez. E os cachorros começaram a latir, porque... é só eu começar a gravar e eles começam a latir. Mas enfim, eu quis cortar bem curto dessa vez, porque meu cabelo, ele cresce muito rápido. E eu queria mudar bem vibes radical. E chegou um pacote. Chegou um livro que eu comprei aqui e eu vou fazer um unboxing com vocês aqui desse livrinho, tá? Eu vou tentar cortar de um jeito que dê pra vocês verem eu cortando, mas que também não mostre o meu endereço. Porque o endereço tá bem aqui, assim, sabe? Então, é isso. É um livro em inglês, que ele ficou muito barato. Ficou R$12. E, aparentemente, o livro é um calhamaço. Ou então a Amazon tá me enganando. Ou então a Amazon tá me enganando. Mas, enfim, ficou R$12. E aí, se você está inscrito no meu canal do Telegram de promoções, você viu, porque eu compartilhei essa promoção. Então, se você ainda não tá inscrito, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você se inscrever, porque eu sempre divulgo quando os livros estão baratos, tá? Então, sim, é só me seguir lá. Esse é o segredo do sucesso pra pagar barato nos livros. Mas vamos lá, né? Nossa, finalmente a Amazon botou papel. Porque as últimas coisas que eu comprei, gente, veio tudo largado, tudo solto. Gente, o livro é grande mesmo, hein? Enfim, veio papelzinho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele é capa dura! Eu tô passada! Meu Deus! Ai, eu tô tendo que fazer uma emoção meio contida. Gente, ele é capa dura! É radical, velho. A gente tava crente que era paperback. Eu tô passada, chocada que o livro é capa dura. Enfim, o livro é o Catch and Kill, do Ronan Farrow. Enfim, é esse livro aqui. Assim, gente, eu confesso que eu não sei muitas coisas sobre esse livro. Gente, eu tô chocada até agora que eu paguei R$12. Acho que foi R$12,35, um negócio assim, nesse livro. E ele é capa dura, paperback. Eu tô passada. Esse livro aqui, se eu não me engano, pelo que eu li lá, assim, na Amazon no dia, é um livro de não ficção. Tá? Ele é um livro de não ficção. Meu Deus, que tanto de plástico. Ó. Mas eu não sei muito bem ao certo sobre o que ele é. Então, se você quiser saber, eu vou deixar o link aqui. Eu não sei se tem edição em português. Se tiver, eu vou deixar o link também dos dois, tá? Mas, basicamente, o título é Catch and Kill. E aí vem escrito assim, Lies, Spies... Eu não sei como é que fala, gente. Spy de espião, sabe? And a conspiracy to protect predators. Traduzindo literalmente, mentiras, espionagem, talvez. Ou acho que nesse sentido aqui pode ser... acho que é algo do tipo, e conspiração para proteger predadores. Gente do céu, eu estou passada. Olha aqui o livro. É capa dura. Ó, eu tô passada com isso daqui. Gente, enfim, tem jacket ainda. Vou tirar a jacket aqui pra vocês verem. Eu tô passada, que eu paguei R$12 nesse livro. Olha isso, ele é todo preto. Aí vem escrito aqui o título, né? Nossa, muito bonito. Eu só não gostei do corte, né? O corte dele é meio esquisito. Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Você não tá focando, meninas. Mas enfim, acho que tá dando pra vocês terem uma noção, né? Olha aqui como é que é. Não é todo reto, olha. Ele faz meio que uns triângulozinhos. Mas vamos ver aqui a diagramação. Olha, bem gostosinha. Tem bastante espaço na margem. Ó. Olha, eu tô muito feliz. Gente, eu não sei se esse livro ele é realmente de não ficção, tá? Eu tô palpitando, porque na Amazon, naquela parte de classificação, tava lá escrito assim, acho que biografias e não sei mais o que. Deixa eu ver se tem aqui, se tá escrito aqui na ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica aqui é diferente da do Brasil. Se tem... não tem, não tô achando. Aqui realmente não tem, que essa ficha aqui ela é diferente da do Brasil. Pelo menos nesse daqui eu não estou achando
Aqui, sabe aquela parte que aparece lá, que fala, sabe? O gênero do livro. Mas enfim, gente, é isso. R$12 neste livro. Gente, eu tava achando que ele era paperback, daqueles... Vocês sabem, né? De capa mole e tal, de bolso ainda por cima. Porque ela tava escrito capa comum. Estou feliz. E é isso, gente. Era só isso que eu queria comentar agora. Ah, não, mentira. Vou aproveitar que eu já tô aqui e vou conversar um pouquinho sobre os livros que eu falei, tá? Eu terminei a meta semanal de Ciranda de Pedra. Deixa eu pegar aqui que eu gosto de mostrar os livros quando eu falo deles. Mas enfim, né? Como eu tô lendo muitas coisas ao mesmo tempo, e pra não ficar leitura acumulando e tal, e funcionar, eu fiz metas semanais de cada uma dessas leituras, né? E eu já finalizei a meta de Ciranda de Pedra e também finalizei a meta de O Som e a Fúria. Eu terminei esse daqui na terça e esse daqui, se eu não me engano, na segunda. Então, tipo, eu li bem rápido, mais rápido do que eu esperava. Sobre O Som e a Fúria. Gente, esse livro, ele não é tão difícil quanto eu achei que seria, sabe? Pelo menos ele não é difícil no tipo de dificuldade que eu imaginei. Porque eu tava achando que o problema com ele era uma coisa da linguagem, que, sei lá, que o autor usasse palavras muito difíceis, e aí é que estava a dificuldade. Só que assim, no primeiro capítulo, a dificuldade não é essa. A dificuldade com o livro é porque ele não segue uma narrativa linear, cronológica. Ela é uma narrativa que vai e volta no tempo, sabe? Às vezes o narrador, que é o Benjamin, ele tá narrando um negócio que tá no presente, depois ele volta no passado, e isso não segue uma cronologia, e isso não é informado pro leitor. Então você não tem lá, sei lá, dia tal no passado, como alguns livros às vezes informam, não tem nenhuma divisão, sabe? A divisão que talvez tem é que em alguns momentos o título fica em itálico. Então, assim, mas ainda assim não é uma divisão necessariamente muito confiável. E, então, tem essa dificuldade cronológica e tem a dificuldade também porque esse narrador, ele é um narrador que tem uma deficiência. Então, por ter essa deficiência, a narração dele é um pouco... às vezes, não diria bagunçada, tipo assim, é uma narração muito simples, não tem dificuldade com relação à linguagem, à escolha de palavras. Ele usa palavras normais, sabe? Aquela sujeito verbo predicado, bem básico. Então, assim, só que às vezes aí também, além da confusão cronológica, para ele não fazer essa organização no seu texto, a gente também tem uma confusão, às vezes, com os personagens, que está associada a essa confusão cronológica. Porque tem personagens que às vezes vão ter o mesmo nome. Às vezes você fica, no começo fica meio difícil de saber quem é irmão de quem é empregado, quem que é o pai, quem é a mãe, mas conforme você vai lendo, essas coisas, esses pequenos detalhes, eles vão se encaixando na narrativa, tá? E como eu disse, é uma escrita muito tranquila, assim, é bem fluido, é até mais fluido do que eu imaginei. Então, esse aqui é o livro que a gente tá lendo na leitura coletiva que eu tô organizando, e tanto eu quanto outras pessoas que estão participando até terminaram um capítulo antes da nossa reunião, né? Que hoje, pra vocês terem noção, ontem foi quarta, terça-feira já tinha gente acabando, segunda-feira também já tinha gente acabando. Então a gente acabou bem antes, né? A nossa reunião no Meet vai ser no domingo, então, pra vocês terem noção de como que o livro ele é instigante e ele não é tão difícil quanto algumas pessoas fazem parecer na internet. Então, no geral, eu tô gostando bastante. E sobre Ciranda de Pedra, da Lídia Fagundes Telles, tá? Esse daqui eu ainda não sei se eu gosto, porque ele é um livro menor, né? E eu li até na página 57, aqui no... Vou começar o capítulo 4. E assim, a contextualização que a gente tem aqui é basicamente a gente vai acompanhar a Virgínia, que ela é uma criança, mas ainda não tá muito claro pra mim qual que é a idade dela, sabe? Ela é uma criança, mas eu acho que talvez ela tá chegando lá na pré-adolescência, eu não sei a certa idade dela. E os pais dela estão separados e a mãe dela está doente. E ela tá vivendo com a mãe e as outras duas irmãs estão vivendo com o pai, que é um advogado que tá ficando cada vez mais rico, e a mãe tá definhando de certa forma, sabe?
E aí a Virgínia tá lá, vivendo nessa casa com essa mãe que tá doente. E eu fiquei me questionando, sabe, ao longo dessa narrativa. Fiquei, gente, por que essa menina não está com o pai dela? Não que, né, tipo, ela tem que ficar com o pai, que não sei o quê, porque o pai tem mais dinheiro, não sei o quê. Mas eu falo por questão do ambiente em si. Porque ela é uma criança, gente, criança tem certas especificidades, assim, certos cuidados. E a mãe dela tá doente, não tá podendo, ela não consegue se dedicar à filha da forma que a filha às vezes precisa, sabe? Essa coisa de ter alguém ali, brincar, sabe? Alguém pra escutar você. Então, fiquei me questionando, por que essa menina ainda não está com o pai, não está em um outro ambiente que talvez seria mais saudável pra ela, nesse sentido, sabe? Nesse sentido. E aí a mãe dela tá doente, e esse livro, ele tem... Eu não sei ainda se eu posso chamar o que a gente tem aqui de fluxo de consciência. Mas esse é um livro bem focado no íntimo dos personagens. Então, em dados momentos, a gente vai ter acesso ao que a Virgínia, em específico, a Virgínia está pensando. Então, por isso que eu ainda não sei se eu poderia dizer que é um fluxo de consciência mesmo, ou se é só um narrador entrando na mente dela e passando pra gente, sabe? Mas enfim, esse daqui é um livro de formação, um romance de formação. Eu já conheci a escrita da Lídia pelos seus contos, essa é a primeira vez que eu li um romance nela. E é isso, gente, hoje é quinta, eu acho que eu vou gravar esse vlog até sábado, pra ele não virar um filme. E, por enquanto, desses livros, é isso que eu queria comentar. Tem os Burden Book também que eu tô lendo, e eu tô gostando muito. Gente, eu tô lendo tanta coisa, alguém me bate. A piriguetagem literária nunca tem fim. Ah, eu também terminei Sonhos de uma Noite de Verão e eu amei. Eu acho que quando esse vlog sair, já vai ter saído o vídeo pra Sonhos de uma Noite de Verão, tá? Ou pode ser que não sei, mas... Fiquem atentos aí que a gente vai ter. É o primeiro livro que eu finalizo da minha meta de 12 livros para 2023. Então, tô muito feliz que eu não estou flopando a meta. E daquela meta, esses dois aqui também fazem parte, que eu pretendo finalizar esse mês. Esse aqui eu tenho que finalizar, né? Porque eu tô organizando a leitura coletiva, mas esse aqui eu acho que vai ser tranquilo, porque a narrativa também é bem fluida. E como eu disse, eu consegui finalizar a meta dessa semana bem antes do previsto. Então, acho que se eu quiser, acho que eu acabo esse aqui bem antes. O Burden Book também tô amando. Eu tô indo bem devagar nas minhas outras leituras, que são de O Morro dos Ventos Vivantes e a parte 2 de O Tempo e o Vento. Mas, amando, né? O Morro dos Ventos Vivantes eu não preciso nem comentar. Esse, diferente do primeiro volume, eu gostei mais do primeiro volume, tá? Por enquanto eu tô gostando mais do primeiro do que desse. Esse aqui é o Retrato. Eu gostei mais do Continente. Tanto que o Continente eu devorei, gente. Eu li super rápido, né? Esse daqui eu já tô demorando um pouquinho mais. Eu baixei ele no meu Kindle pra ler. Porque a fonte... Vou mostrar pra vocês, a fonte dessa edição, ela simplesmente é desse jeito. Então eu fico intercalando, sabe? Então quando eu tô com a vista um pouco mais cansada, porque eu tenho costume de ler mais à noite, eu prefiro ler no Kindle do que ler nessa edição que tem a fonte muito pequena. Mas enfim, né? Agora eu parei de ficar tagarelando aqui, porque já tem... Daqui a pouco tem meia hora que eu tô aqui falando.